Paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação estar novamente aqui com os irmãos, para juntos a gente poder estudar a palavra do Senhor. E a proposta para essa semana é estudar o livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo ele escreveu, então, aos Gálatas. Então, nós vamos ter 4 estudos, 4 aulas, para poder aprender um pouco mais, meditar um pouco mais deste livro e extrair o que ele pode nos ensinar também. Então, meu convite para você é que, assim como tem sido feito nos outros estudos das semanas anteriores, é que os irmãos se dediquem a ler a carta de Paulo aos Gálatas, a fazer as suas anotações e a tirar as dúvidas que possam surgir. Vamos interagindo e vamos, então, aprendendo da palavra do Senhor e que seja uma semana, então, de fortalecimento espiritual e de aprendizado da palavra do Senhor. Um bom estudo a todos e que Deus possa nos capacitar e nos instruir na sua palavra. Vamos também começar fazendo uma oração, pedindo para que o Espírito Santo ele possa iluminar as nossas mentes, que ele possa abrir os nossos corações, para que a gente venha aprender da sua palavra. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, meu Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque através da tua revelação, o Senhor nos dá a entender, Senhor, a tua vontade, Pai. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo ele possa nos capacitar, Senhor, ele possa iluminar as nossas mentes, para que nós venhamos entender, Senhor, qual é a tua vontade para nós, Pai. Que nós sejamos cuidadosos, ó Deus, com a tua palavra, que nós sejamos, ó Deus, cuidadosos com o compromisso que nós temos como crentes, ó Deus, e que sejamos crentes sábios, ó Deus, sabendo discernir aquilo que é a tua vontade, Deus, daquilo que são falsas doutrinas, falsos ensinamentos, meu Pai. Nos ajude, Senhor, fortaleça a cada um dos teus filhos, ó Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, nós vamos estar estudando sobre os Gálatas. Aí eu coloquei um título aqui, o verdadeiro evangelho para os nossos dias. E essa chamada aqui, ela tem muito a ver com o que Paulo ele está falando aos crentes da Galácia. Antes, uma visão panorâmica aqui, só para a gente poder entender um pouco mais sobre a data e a ocasião da sua escrita. A data e a ocasião da escrita da Carta aos Gálatas não é muito cravada, não é bem cravada. A gente tem um grupo de pessoas que vão dizer que a Carta aos Gálatas foi escrita entre a primeira e segunda viagens de Paulo, por volta então aí do ano 48, e um outro grupo vai datar essa escrita já na terceira viagem que Paulo faz por aquela região, isso entre 54 e 55 depois de Cristo. Esse ano de 48 depois de Cristo, da primeira e segunda viagens, a gente vai encontrar esse registro em Atos, no capítulo 14 e 15, quando ele menciona uma série de cidades que Paulo tinha passado, que essas cidades elas ficavam na região sul ali da Galácia. E essa terceira viagem a gente encontra também no livro de Atos, dos capítulos 18 ao 20. Então, nós temos esses dois registros e essas duas possibilidades, onde podem ter sido escritas essas mensagens que Paulo ele enviou, então, para os crentes da Galácia. Ou entre a sua primeira e segunda viagem, ou na sua terceira viagem por aquela região. De qualquer forma, a gente pode datar aí do ano 48 aos 55 depois de Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos durante as nossas meditações é para o conteúdo da mensagem da carta aos Gálatas. Paulo
ele escreve essa carta para lidar com um problema bastante específico para aquela comunidade de crentes, né? E, embora fosse um problema específico, é algo que também exige atenção nos nossos dias, para que nós não caiamos em erros semelhantes, né? Em problemas semelhantes que aqueles crentes eles enfrentaram. Então, qual foi o propósito principal aí da carta de Paulo aos Gálatas? Foi auxiliar os crentes da Galácia a resistirem os falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava à fé em Cristo o mérito humano da obediência à lei. Então, este era um problema que estava tendo ali naqueles dias entre esses crentes, e Paulo ele vai tentar combater essa situação. Então, imaginem os irmãos que depois que aquelas igrejas dessa região da Galácia, elas foram estabelecidas durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo, passaram a frequentar aquela comunidade de irmãos alguns agitadores, alguns perturbadores, como Paulo ele vai mencionar. Esses homens, eles estavam não apenas atacando pessoalmente o apóstolo Paulo, invalidando a sua autoridade, como eles também estavam infiltrando entre aqueles irmãos ensinamentos distorcidos a respeito da salvação. Vale lembrar que aquelas igrejas, aquele conjunto de comunidades cristãs, eram comunidades mistas, eram compostas por judeus convertidos que frequentavam aquelas comunidades, mas também eram compostas por gentios. Então, os judeus, por sua vez, que seguiam ainda algumas das tradições do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão, eles estavam requerindo, estavam querendo que os gentios eles também praticassem esses atos, que eles também observassem essas leis, que eles observassem a circuncisão, tudo isso como se fossem elementos necessários para a salvação deles. Ou seja, crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação não era o suficiente. Era como se eles estivessem passando essa mensagem. Crer no Senhor Jesus para a salvação não é suficiente. Vocês precisam participar dos nossos rituais, vocês precisam praticar aquilo que a lei nos ensina a fazer, para que a sua salvação, de alguma forma, tenha alguma validade. E é contra esses ensinamentos, então, que Paulo ele vai falar e ele vai orientar aquelas igrejas. Mas vamos ao nosso texto aqui do capítulo 1 de Gálatas, então. Como que Paulo ele se apresenta, e como que ele apresenta o seu ministério. E a gente vai fazendo a leitura. Eu convido os irmãos a abrirem o capítulo 1 da carta aos Gálatas, então. Nós vamos acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, os irmãos vão observar aqui dos versículos 1 a 5, que Paulo ele está confirmando o seu apostolado por intermédio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Veja como que ele usa essas palavras, como que ele se apresenta e como que ele apresenta o seu ministério também. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é interessante a gente observar aqui, logo no começo, né, nesse trecho que nós lemos, esses versículos que nós acompanhamos. Paulo ele está dizendo que o seu ministério apostólico, né, que o seu título de apóstolo, ele não foi dado por homens. Ele diz que ele é apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, não foi um grupo de homens, não veio da parte de homens esse título de apóstolo que ele carrega, né? Esse ministério apostólico que ele carrega, não veio de homens. Ele também, muito menos, se intitulou apóstolo. Isso é bastante interessante a gente observar, né? Esse título de apóstolo não veio da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele mesmo não se intitulou apóstolo, mas este chamado ele veio por Jesus Cristo e por Deus Pai, né? O seu chamado foi especialmente confirmado por Jesus Cristo, né? Quando Jesus lhe aparece no caminho de Damasco, então o envia agora como um anunciador das boas novas. E a sua autoridade, então, não estava na pessoa dele mesmo, mas naquele que o escolheu e o que o enviou para essa missão. Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, né? Que ressuscitou a Cristo dos mortos. Paulo ele está defendendo, então, com essas palavras, o seu ministério. Quem me chamou para ser apóstolo, quem me chamou para ser um anunciador do Evangelho de Cristo, não foram os homens. Né? Não foi por intermédio de homem algum, nem eu mesmo me intitulei apóstolo. Né? Isso ele vai dizer mais para frente sobre quem ele era, né? Mas aqui ele deixa bem claro que o seu chamado ele veio pelo Senhor Jesus. Foi Cristo quem o chamou, e quem o designou para essa missão de pregar o Evangelho. E no versículo 4, ele vai apresentar então o objetivo da sua carta para os Gálatas, né? Que era anunciar que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Aqui está um resumo, né, uma síntese de qual vai ser a mensagem de Paulo na carta aos Gálatas. Nesta breve apresentação, Paulo ele está defendendo o seu ministério apostólico, dizendo quem o vocacionou para essa missão e qual que é o objetivo dessa missão, que é anunciar que o Senhor Jesus Cristo ele se entregou pelos nossos pecados para nos libertar, né, desses rudimentos do mundo perverso. Ou seja, se aquilo que eles necessitavam para a salvação, Jesus Cristo já tinha realizado na cruz do Calvário por eles. Tudo que era necessário para a salvação daqueles judeus e daqueles gentios, Jesus já tinha feito o necessário para eles. Aquilo que eles precisavam, que eles não podiam fazer, Cristo Jesus já tinha feito por eles. Se eles já haviam recebido o Evangelho de Jesus Cristo, então não existia motivos para que eles estivessem recorrendo a tantos rudimentos desse mundo, a tantos legalismos ou amuletos para a salvação, como se essas coisas fossem de alguma maneira validar o que Jesus já tinha feito na cruz. Né? Somente Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, é capaz de salvar o pecador. E o pecador, ele recebe este ato de graça
feito na cruz, né? Através somente da fé. Observem essa afirmação que Paulo ele está trazendo, né? Esses elementos que Paulo está trazendo, essa mensagem que ele está passando nessa síntese apenas de 5 versículos. Né? Ele está dizendo que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, salva o pecador. Né? E o pecador ele recebe esse ato de graça por meio da fé. Se os irmãos prestarem atenção, só nessa síntese aqui a gente já consegue identificar aí pelo menos 3 importantes afirmações da fé reformada. Né? Então, Paulo ele está dizendo que ele foi especialmente confirmado por Jesus Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo. Né? E aqui 3 importantes afirmações da fé reformada. Somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Essa é a síntese da mensagem de Paulo, né, que ele está trazendo aqui para os Gálatas. Mas, em segundo lugar, dando sequência aqui no texto do capítulo 1, Paulo agora ele vai falar da sua admiração pela inconstância dos Gálatas. E isso está dos versículos 6 a 9. Vamos fazer a leitura aqui. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo ele está expressando uma admiração aqui pelos crentes da Galácia, mas não é uma admiração positiva, né? Não é uma admiração de forma positiva. Paulo ele não estava elogiando a firmeza doutrinária daqueles crentes. Paulo não estava elogiando porque eles permaneciam na fé. E isto é bastante triste, irmãos, quando nós somos lembrados, né, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos presbíteros da igreja, não pela firmeza da nossa fé, mas pela inconstância da nossa fé. Isso é bastante triste. E é esse tom que Paulo ele está dando aqui nesses versículos. Ele está admirado, mas não de forma positiva, não de forma elogiosa para os crentes da Galácia. Ele está admirado porque eles, depressa, eles deixaram o evangelho da graça de Cristo e passaram a seguir outros ensinamentos. Era isso que estava acontecendo com eles. Né? Paulo estava admirado porque depois de tanta dedicação, né, na plantação daquelas igrejas, no estabelecimento daquela comunidade de crentes, depois de tanto trabalho empregado ali, agora eles repentinamente passaram a aceitar outros ensinamentos. E esse ensinamento era o que justamente estava afirmando que o sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação deles. Então, Paulo ele vai falar da sua admiração pela inconstância dos Gálatas, né? Ou pela forma como ele foi surpreendido pela inconstância dos crentes da Galácia. Por quê? Porque eles permitiram ser conduzidos depressa para outro evangelho. E aqui é um outro ponto bastante interessante que Paulo ele vai falar nos versículos 8 e 9. Ele vai reforçar que não importa quais sejam as credenciais,
né? Se são apóstolos de Cristo, se são líderes da igreja, e ele vai usar a expressão até o mesmo que anjos do céu. Se estes pregam um outro evangelho, se esses pregam uma outra mensagem, se esses estão adicionando elementos que vão além daquele que foi ensinado por Cristo Jesus, estes devem ser considerados anátemas. E essa é uma expressão que quer dizer condenados à perdição eterna, né? Então, Paulo ele vai não apenas se surpreender e exortar aqueles crentes, mas agora ele vai orientar, dizendo, não importa quem é que está ensinando para vocês esse falso evangelho, mesmo que fosse eu que estivesse trazendo uma outra mensagem, ou mesmo que um anjo descesse do céu com uma outra revelação que vai além do evangelho de Cristo, estes tais devem ser considerados anátemas. E aqui um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele está dizendo de mensagens que estão adicionando elementos ao Evangelho, né, que vão além do Evangelho, que estão ultrapassando a simplicidade do Evangelho. Não é aqui talvez o caso de ensinamentos que estavam retirando algo do Evangelho, mas ensinamentos que estavam acrescentando algo para a mensagem do Evangelho de Cristo. E isto vale a nossa atenção, porque o que dá a entender aqui é que este outro Evangelho que Paulo menciona, ele, até certo ponto, ele tinha uma aparência realmente de Evangelho. Até certo ponto, ele tinha uma aparência da mensagem de Cristo. Mas eles estavam acrescentando elementos, eles estavam indo além do Evangelho de Cristo Jesus. E eles deveriam, por isso, ser considerados anátemas, que quer dizer, então, condenados à perdição. A nossa confissão de fé de Westminster, né, ela tem um trecho que ela vai dizer que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, a nossa confissão aqui, ela reforça essa orientação que Paulo ele está passando aos crentes da Galácia. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito. O que é o propósito de Deus, o que faz parte do plano de Deus para a salvação, para a fé e para a vida do homem, está na Escritura, está na palavra de Deus. Ou é expressamente declarado, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. Então, tudo que o homem precisa para viver para a glória de Deus está na palavra de Deus. Então, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, o que jamais aconteceria, né? O Espírito trazendo novas revelações, mas ele coloca essa condição, assim como Paulo usou a questão de que, mesmo que um anjo do céu, e nem por tradições dos homens. Então, a palavra de Deus ela é completa e ela é suficiente para a salvação do homem, para a vida do homem. E aqui, mais uma afirmação da fé reformada, somente a Escritura, só a Escritura. E aí os irmãos já vão pescando essas informações que estão contidas aqui no ensinamento de Paulo. Spurgeon ele tem essa frase que diz, aquele que não abomina a falsa doutrina é porque não ama a verdadeira. Então, alguém que aceita
muito facilmente a falsa doutrina, seja porque lhe é conveniente, ou por qualquer outro motivo. Aquele que abraça essa falsa doutrina é porque ele não ama a verdadeira doutrina, né? Porque ele despreza a verdadeira e por isso então que ele aceita tão facilmente a falsa doutrina. Mas, dando sequência aqui, e já chegando então ao final, né, da nossa aula de hoje, Paulo agora ele vai dar o seu testemunho pessoal. Ele vai apresentar o seu próprio testemunho de como ele, que era um perseguidor da igreja, ele tornou-se um pregador do Evangelho de Cristo. Vamos ler esses versículos e agora uma leitura um pouco mais extensa aqui do testemunho do apóstolo Paulo, que vai do versículo 10 até o 21, mas é importante para a nossa compreensão, né, e é importante para o contexto da mensagem que Paulo ele está formulando aqui, escrevendo aos Gálatas. Vamos fazer a leitura? Ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo aqui ele está dando um testemunho, né, o testemunho da sua conversão, de como ele foi convertido ali no caminho de Damasco, e como o que sucedeu depois disso, né? Como que aquele que era perseguidor, agora ele passou a ser um anunciador, um pregador do Evangelho de Cristo, né? Mas por que Paulo ele está dando o seu testemunho, né? Ele vai dedicar aí nesses versículos a contar o seu testemunho, né? Principalmente ele está dando o seu testemunho para mostrar para os crentes da Galácia que através daquilo que tinha acontecido na vida dele, por todos os processos que ele passou, por quem ele era, que Cristo ele salva unicamente por sua graça. Observem os irmãos que ele começa dizendo, né, que ele era extremamente zeloso quanto ao judaísmo, quanto à lei, que ele era um cumpridor rigoroso da religião, que ele era mais avançado que qualquer outro da sua idade. E isso era motivo de orgulho para ele até então. Mas
que nada disso foi suficiente para salvar a alma do apóstolo Paulo. Tudo isso se tornou em nada diante da graça revelada por Jesus Cristo. E é essa mensagem que Paulo está tentando passar aqui para os crentes da Galácia. Aqui é tudo aquilo que ele era, ele dependia da graça de Jesus. A graça de Jesus para a salvação era suficiente, foi suficiente para a vida dele. Todas as coisas que ele fez, elas se tornaram vãs, elas ficaram para trás. Agora, esse homem transformado por aquele encontro com Cristo, ele deixa de ser um perseguidor para ser um anunciador das boas novas. E era isso que os crentes gálatas eles precisavam ter em mente, os rudimentos da lei, tudo aquilo que esses perturbadores da fé, esses agitadores estavam querendo acrescentar, isso era nada comparado ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a graça da salvação oferecida por Cristo, isso sim era o suficiente para eles e era nisso que eles deveriam se apegar. Então, Paulo ele dá o seu testemunho pessoal, não é? O perseguidor da igreja tornou-se agora um pregador do Evangelho de Cristo. O cumpridor rigoroso da lei e da religião foi salvo somente pela graça. Eu quero finalizar, então, irmãos, este nosso primeiro estudo da carta aos Gálatas, deixando aqui algumas reflexões para nós. Primeira reflexão: devemos buscar conhecer as Escrituras e também a orientação do Espírito Santo para dar o entendimento dela e assim estar aptos a discernir se tal ensinamento procede da palavra de Deus. Conhecer as Escrituras apenas de forma intelectual não vai ter o proveito espiritual necessário, não vai ter a eficácia espiritual necessária. É preciso também a orientação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito para dar o entendimento dela. E assim, com a meditação da palavra e a orientação do Espírito, nós podemos estar aptos para discernir se tal ensinamento ele procede ou não da palavra de Deus. Percebam que essas coisas elas andam juntas, A meditação das Escrituras e a busca, a orientação, a submissão ao Divino Espírito que abre o nosso entendimento, para clarear a vontade do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos rejeitar qualquer ensino ou prática da religião que coloque sobre o crente rudimentos ou rituais necessários para a salvação. Se Cristo te salvou, nada e ninguém pode invalidar isso. A gente precisa estar atentos para ver se os ensinos, se aquilo que está sendo dito por aí não tem querido de alguma forma incluir, adicionar algo à fé, ao Evangelho de Cristo. Aquilo que você precisa para ser salvo, aquilo que é necessário e suficiente para a salvação, Cristo já fez na cruz do Calvário. A salvação agora ela é alcançada por meio da fé. A obra já foi feita por Cristo Jesus. Se Cristo te salvou, nada e ninguém pode invalidar isso. Não é necessário rudimentos, não é necessário rituais, não são necessários amuletos para confirmar a sua salvação. Se Cristo te salvou, nada e ninguém pode invalidar isso. E em terceiro lugar, por mais atraente que seja o discurso, por mais eloquente que seja o orador, por mais que chovam milagres todos os dias, se tal pessoa não falar conforme a palavra de Deus, ela deve ser considerada um perturbador da fé e é vã a sua pregação. Nos nossos dias,
o acesso à internet nos dá, nos permite muito facilmente de a gente receber informações, a gente buscar pregações, a gente ler coisas na internet, a gente assistir vídeos no YouTube, e a internet ela tem de tudo, irmãos, né? Infelizmente, nos nossos dias, existe muita coisa sendo disseminada e muita coisa estranha ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, por mais atraente que seja o discurso, por mais eloquente que seja o orador, por mais que chovam milagres todos os dias, se essa mensagem, se essa palavra que está sendo pregada, se ela não falar conforme a palavra de Deus, se ela não anunciar a salvação somente pela fé, somente por Jesus Cristo, se ela negar a suficiência das Escrituras, ela deve ser considerada, essa pessoa, uma perturbadora da fé, e é vã a sua pregação. Então ficam essas reflexões aqui do nosso primeiro estudo, não é? E eu convido você, então, a ler a carta de Paulo aos Gálatas, a meditar sobre a mensagem que está sendo anunciada aí. E caso você tenha dúvidas, você pode entrar em contato, você pode mandar mensagem nos grupos, e na medida do possível nós vamos estar atendendo, nós vamos estar respondendo você. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana abençoada na sua presença. Fique com Deus. Ok.